Amado soberano Deus, Melquisedeque Lisbete, saudações neste dia da eternidade, onde lhes damos agradecimento eterno por ter nos resgatado de nossa passada maneira de viver. Graças pelo embranquecimento e pela limpeza do engano em que estávamos por crer no Anticristo. Amada Mãe, com tremor e temor reverente, pensando no que você revelou sobre o Anticristo, agora vemos tudo claramente, e é graças a cada revelação que você nos traz nos manás. Mãe, se você não revelasse o mistério da iniquidade, jamais nessa vida teria subido às nossas mentes que Moisés foi Adão, e muito menos que o que conhecemos como o edificador era esse homem de pecado que, como Moisés, introduziu o pecado no mundo. Por isso, você nos disse que o mundo religioso, que nunca lhe escutou, não está em pecado, porque é o homem de pecado que faz com que não creiam em você, o verdadeiro Cristo, e por isso você diz que neste tempo do fim daria a conhecer qual é o pecado, que é não crer em você, Deus Mãe Cristo Lisbete. O pecado que cometeu Moisés ou o Anticristo foi negá-la. Somente através de você, Mãe, podemos ver e entender como todo o escrito se cumpre hoje em você e em nós, seus santos anjos. Meditando em cada revelação que você nos trouxe sobre o Anticristo, vemos que ele sim soube que você era o verdadeiro Cristo, mas ocultou e, ao não dizer isso ao povo, permitiu que nós seguíssemos crendo que ele era Cristo. Recordamos que ele disse várias vezes, ao referir-se ao mistério da iniquidade, que iniquidade é saber a verdade e ocultá-la. Somos fiéis testemunhas de que você, como o único Cristo, está julgando tudo o que ele disse, como está escrito em Mateus, capítulo 12, versículos 36 e 37. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Vocês trouxeram à nossa mente que essa atitude de saber secretamente que você é Cristo e ocultar isso é a figura de pôr Cristo em um túmulo. O Anticristo foi o homem rico que menciona a Bíblia, José de Arimateia, que foi discípulo de Cristo, mas em segredo, por medo dos judeus. Este pediu o corpo de Cristo, o envolveu em um lençol limpo, o pôs em um túmulo aberto que havia esculpido, girou uma grande pedra até a entrada do túmulo e logo se foi. O túmulo é uma figura de conhecer uma verdade e ocultá-la, ou seja, não dizê-la claramente com sua boca. As evidências são encontradas em Salmos, capítulo 5, versículo 9. Na boca deles não há sinceridade. Seu interior está cheio de maldade. Túmulo aberto é sua garganta. Sua língua é mentirosa. E também em Mateus, capítulo 23, versículos 27 e 28. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Porque sois semelhantes aos túmulos caiados, que por fora, na verdade, se mostram formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, por fora, na verdade, vos mostrais justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Isaías, capítulo 53, versículo 9, diz: Se dispôs com os ímpios seu túmulo, mas com o rico foi em sua morte, ainda que não houvesse cometido violência, nem houve engano em sua boca. Esse homem rico é Satanás com todas as riquezas de sua mente carnal. Se é assim, então Cristo Lisbete esteve 3 dias e 3 noites em um túmulo na passada dispensação do homem de pecado. Esse seria o sinal do profeta Jonas. Cristo Lisbete esteve no coração da terra, dispensação passada, 3 dias e 3 noites. Diz em Mateus, capítulo 12, versículos 38 ao 42. Então responderam alguns dos escribas e dos fariseus, dizendo: Mestra, desejamos ver sinal de ti. Ela respondeu e lhes disse: A geração má e adúltera demanda sinal, mas sinal não lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Porque como esteve Jonas no ventre do grande peixe 3 dias e 3 noites, assim estará a Filha do Homem no coração da terra 3 dias e 3 noites. Os homens de Nínive se levantarão no juízo desta geração e a condenarão, porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas,
E eis aqui quem é maior do que Jonas neste lugar. A rainha do sul se levantará no juízo desta geração e a condenará, porque ela veio dos confins da terra, como mortal na dispensação passada, para ouvir a sabedoria de Salomão, sabedoria terrenal do anticristo. E eis aqui quem é maior do que Salomão neste lugar. Quando Deus Pai Melquisedeque mostrou a verdade ao anticristo, ao entregar-lhe Cristo Lisbete, a mulher virtuosa e a ajuda idônea em sua misericórdia, deram a ele tempo para que assimilasse isso e dissesse publicamente. Ele soube esta verdade por 3 anos e teve muitas oportunidades para comunicá-la. Foi no ano de 2010 que nossa mãe revelou a ele sua visão, e nesse mesmo ano ele começou a sua contagem regressiva. Esse foi o tempo designado por Deus para que dissesse a verdade, e se não o fizesse antes que acabasse esse tempo, seria o seu fim. Ele se atreveu a estabelecer uma contagem regressiva que começou em fevereiro de 2010 e terminou, na realidade, em 2013, quando ele morreu. Deus a Mãe. Talvez o famoso 3 em 1 tenha sido a última oportunidade que vocês deram para que dissesse isso, e assim ele e muitos dos que não se salvaram por não entrar no regime novo do Espírito tivessem sido livrados da morte. Mas agora podemos ver por quê, como você nos explicou. O ventre do grande peixe é a soberba do homem de pecado. Ele nunca teve planos de ir ao 3 em 1 e mentiu dizendo que tinha as passagens compradas, quando você, amada mãe, nos confirmou que isso era uma mentira. Enquanto vocês davam oportunidades repetidamente, muitas vezes o livraram da morte. Por isso é que diz que o arcanjo Miguel lutava com o diabo pelo corpo de Moisés. Esta luta entre vocês e o anticristo foi na mente dele, para que dissesse a verdade sobre Cristo. E no final, vocês dizem que será repreendido pelo Senhor nos últimos dias, o tempo do fim de seu império de morte. Há um detalhe que devemos recordar e repetir. No dia em que ele começou a contagem regressiva, disse: Deus veio tratando com a minha vida pessoal, para dizer-me que eu sou. Mas chegou o dia. E depois disse: lhes foi trazida para a transformação. Graças, Pai, por sua grande misericórdia, pois quando nós ouvimos a pregação de Cristo Lisbete, quem é maior que Jonas neste lugar, nos arrependemos como os ninivitas. Você também é a rainha do sul, que se levantou com seu justo juízo para condenar ao anticristo, porque sendo Deus, você se despojou de sua glória e se humilhou para salvar-nos, entrando nessa dispensação para ouvir a sabedoria terrenal de Salomão, o homem de pecado, e seu número 666. Mas eis aqui quem é maior do que o anticristo neste lugar. Deus, Cristo Lisbete. Aleluia! Deus a Mãe. Assim como você trouxe à luz que o faraó e todo o resto estava na mente de Moisés, também podemos dizer que os escribas, fariseus, Herodes, Nicodemos, José de Arimateia, os enfermos que Cristo curou, etc., estavam na mente do anticristo na dispensação passada. Tudo veio se cumprindo totalmente, conforme ao escrito. Com temor reverente, sabemos que você é a que sabe tudo detalhadamente e revela a seu tempo, pouco a pouco. Pais, graças por sua fidelidade, paciência, cuidado e ternura com todos os seus filhos. Graças porque vocês, como pais, vão nos levando nesse crescimento, e cada banquete de comida suculenta, de maná do céu, preparado por vocês, é o que vai abrindo os olhos do nosso entendimento para ver o verdadeiro e único Deus, Melquisedeque Lisbete, cara a cara. Esta é a razão pela qual lhes agrada que todos os seus filhos sentem junto a vocês para comer do maná. Quando Deus Pai Melquisedeque a ressuscitou, em 18 de novembro de 2013, não a reconhecemos como Cristo ressuscitada dentre os mortos, porque nossos olhos estavam velados pela informação enganosa do anticristo. Mas à medida que você nos deu de comer do pão do céu, o maná, a palavra que sai de sua boca, nossos olhos foram abertos para ver e reconhecer que você é o verdadeiro Cristo, que ressuscitou ao 3º dia. Como diz em Lucas, capítulo 24, versículos 13 ao 16 e 25 ao 32.
E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia chamada Emaús, que estava a 60 estádios de Jerusalém. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Aconteceu que, enquanto falavam e discutiam entre si, Jesus mesma se aproximou e caminhava com eles. Mas não a reconheceram, pois seus olhos estavam velados. Então ela lhes disse: Ó insensatos e tardios de coração para crerem tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse estas coisas e que entrasse em sua glória? E começando por Moisés e seguindo por todos os profetas, declaravam em todas as Escrituras o que diziam dela. Chegaram à aldeia onde iam, e ela fez como se fosse para mais longe. Mas eles a obrigaram a ficar, dizendo: Fique conosco, porque já está tarde e o dia está acabando. Entrou, pois, para ficar com eles. E aconteceu que, estando sentada com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou, o partiu e lhes deu. Então seus olhos foram abertos e a reconheceram, mas ela desapareceu de suas vistas. E diziam uns aos outros: Não ardia o nosso coração enquanto nos falava no caminho e quando nos abria as Escrituras? Voltando à figura de José de Arimateia, o homem rico, queremos mencionar que depois que Cristo sofreu nas mãos dos pecadores e morreu a sua mente carnal, antes de colocá-la no túmulo, ele envolveu o corpo dela em um lençol limpo. Isso se cumpriu cada vez que o anticristo a mencionava publicamente em seus calqueios, dizendo: Tu és a rainha que está com o rei. À minha amada Liz, Deus deu uma sabedoria para ajudar-me. Liz, eu penso que Deus te deu discernimento. Liz foi trazida para a transformação. Eu dei a ela minha mente para que escreva, e as poucas vezes que pediu para que você o acompanhasse dando publicamente o calqueio, onde se via que falava bem de você. Mas cada vez que ele falava bem de você, era envolvendo o seu corpo com palavras lindas para colocá-la no túmulo. Não dava a conhecer sua verdadeira identidade, o verdadeiro Cristo. O que fazia era tapá-la para que não a víssemos claramente, para depois colocá-la no túmulo. Você foi sepultada na mente de todos os que se queixavam porque trazia ordem à vida do anticristo. E isso os incomodava, porque gostavam de vê-lo viver em desordem, como estava antes de você chegar à sua vida. O sinal para a geração perversa foi o sinal do profeta Jonas, os 3 dias e as 3 noites que Cristo Lisbete esteve no coração da terra, que representam os 3 anos e um pouco mais em que Cristo Lisbete, assim como Jonas, esteve no ventre do grande peixe, o monstro marinho, figura da soberba do anticristo, na dispensação passada. Deus a Mãe, queremos compartilhar os seguintes detalhes. Número 1. Do dia 3 de fevereiro de 2010 ao dia 3 de fevereiro de 2013, são 3 anos. Quando o anticristo anunciou publicamente pela primeira vez uma contagem regressiva, começaram esses 3 anos, ainda que nesse mesmo dia, ele disse que isso já havia começado em 2009, quando ele mudou a sua maneira de viver e havia mudado por você. Ao dizer isso publicamente em seu calqueio, isso se converteu em um sinal para a geração má e perversa, já que essa contagem foi ouvida a nível mundial em muitos meios de comunicação. Número 2. Quando se cumpriram os 3 anos, em 3 de fevereiro de 2013, são acrescentados mais 6 meses, o que equivale a 42 meses, ou 1.260 dias, ou seja, agosto de 2013. Deuses e pais de toda a misericórdia, vocês os suportaram com muita paciência por mais 6 meses. Estes seriam os 42 meses, 1.260 dias, 3 anos e meio. O anticristo falou dos 42 meses nos quais se deu autoridade para a besta atuar. Apocalipse, capítulo 13, versículo 5. Também foi dada boca ao que falava grandes coisas e blasfêmias. E lhe foi dada autoridade para atuar 42 meses. Melquisedeque e Lisbete deram a ele autoridade para atuar,
isto é, para que dissesse ao povo e ao mundo que ele não era Cristo e que o verdadeiro Cristo é Lisbete. A autoridade que lhe deram foi a de anunciar e reconhecer publicamente ao verdadeiro Cristo, Cristo Lisbete. No versículo 3 do capítulo 11 diz: E darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidos de cilício. Essas 2 testemunhas são Melquisedeque e Lisbete, as quais falaram ao anticristo todo esse tempo, vestidas de cilício, porque essa dispensação era uma condenação de morte. No mês de agosto, cumpriram-se esses 6 meses adicionais, depois dos 3 anos, ou seja, os 1260 dias. Deus a Mãe, se não estamos equivocados, no dia 8 de agosto de 2013, correu uma notícia em alguns meios de comunicação, a qual dizia que o anticristo havia morrido. Essa foi uma forte advertência da parte de Deus Melquisedeque e Lisbete para ele, mas a soberba do homem de pecado não deixou que se submetesse, como está escrito em Jó, capítulo 40, versículo 23. Eis que um rio transborda, mas ele não se abala. Tranquilo está, ainda que todo um Jordão se levante até sua boca. Aos 42 meses, são acrescentados mais 30 dias, o que seria agora 1290 dias. Daniel, capítulo 12, versículo 11. E desde o tempo que seja tirado o contínuo sacrifício até a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Aqui se vê que depois desses 42 meses, 1260 dias, cumpridos em agosto de 2013, nosso Deus misericordioso e clemente, Melquisedeque e Lisbete, dão mais 30 dias para que o anticristo fale ao povo. Ele aparece falando ao povo no mês seguinte, em 11 de setembro. Ali se cumprem os 1290 dias. Ele dá o tema de solução e esclarece o rumor sobre ele, ocorrido em 8 de agosto de 2013. Não diz nada sobre a verdade de Cristo Lisbete, mas diz estas palavras: Eu não me autoproclamei Jesus Cristo homem. Foi a igreja, lá na Venezuela, que disse: Ninguém pode falar assim se não for Deus mesmo. Depois que Deus deu autoridade para que ele atuasse dizendo a verdade, seguiu abrindo sua boca para blasfemar contra Deus Melquisedeque e Lisbete. Se cumpriu o Apocalipse, capítulo 13, versículo 6, que diz: E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar de seu nome, de seu tabernáculo e dos que moram no céu. Deus a Mãe. Ele disse que não havia se autoproclamado Jesus Cristo homem, que a igreja o fez, mas ao não desmentir, aceitou que isso era assim. Então, ele foi essa própria besta que enganava e se fazia passar por Cristo, mas a evidência está em que não era o Cordeiro, porque quando falava, sua mensagem, suas palavras eram as de um dragão, era Satanás vestido de anjo de luz. Ele foi o homem malvado, cujo advento é por obra de Satanás, com grande poder, sinais, prodígios mentirosos e com todo tipo de mentiras malignas para enganar aos que vão rumo à destruição, porque se negam a amar e a aceitar a verdade que os salvaria. Por esse homem malvado, hoje, muitos não querem escutar a verdade de Deus para a salvação, que é você, amada mãe, e não se salvaram da destruição. As palavras que saíam da boca do anticristo eram um poder enganoso, e quando alguém ia contra, era sentenciado por ele à morte física ou à destruição, e todos nós vimos como se alegrava em ver as pessoas morrerem ou serem destruídas. Tudo isso foi poder e obra de Satanás, que tinha o império da morte. Em Apocalipse, capítulo 13, versículos 11 e 12, diz: Depois vi outra besta que subia da terra, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como um dragão. E exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os moradores dela adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. A ferida mortal de 8 de agosto. A evidência que acompanha Cristo é que os cegos veem, os coxos andam.
E o que ele dizia era que esse era um ministério de coxos e que o coxo não saísse do caminho. Onde estava a evidência de que ele, sendo o Cristo, tivesse curado a todos os cegos e os coxos? Apesar disso, ele sim tinha o testemunho de que Cristo Lisbete curou nele toda a coxeira. Ele não negou a fé de Cristo Lisbete, pois ele mesmo disse: "Ela crê mais em mim do que eu mesmo." Por isso, a figura de Antipas representa ao anticristo em Apocalipse, capítulo 2, versículo 13. Eu conheço tuas obras e onde moras, onde está o trono de Satanás. Mas retens meu nome, ou seja, não deu a conhecer o nome de Deus, Melquisedeque Lisbete, mas também diz: e não negaste minha fé, a fé que ele viu em Cristo Lisbete. Nem ainda nos dias em que Antipas, minha testemunha fiel, foi morto entre vós, onde mora Satanás. Ele foi fiel testemunha de que Cristo Lisbete é a mulher virtuosa, mas reteve que ela era Deus e por isso teve que morrer, porque não foi uma fiel testemunha por completo. Número 4. Aos 1290 dias, são acrescentados mais 45 dias, que equivalem a 1335 dias, os quais se cumpriram em 15 de novembro de 2013. Daniel, capítulo 12, versículo 12, diz: Bem-aventurado o que espere e chegue a 1335 dias. Dentro desses 45 dias, Deus, Melquisedeque Lisbete, deram a ele sua última oportunidade. Ele disse que essa voz, desde Massachusetts, dizia que outubro era um mês especial para ele. Claro que era especial, porque vocês, pais, com tanta paciência, estavam dando a ele a última oportunidade. E o famoso evento do 3 em 1, celebrado em outubro de 2013, foi a oportunidade perfeita para que, diante de todas as nações, desse a glória e a honra ao único Cristo, a Cristo Lisbete. Agora entendemos que esse evento era muito especial, porque era a última oportunidade que ele tinha para dar glória e reconhecimento publicamente a Cristo Lisbete. Mas, uma vez mais, não o fez. E enquanto vocês davam várias oportunidades, dando a ele sua cobertura, livrando-o muitas vezes da morte. Por isso é que diz que o arcanjo Miguel lutava com o diabo pelo corpo de Moisés. Esta luta entre vocês e o anticristo foi na mente dele, para que dissesse a verdade sobre Cristo. Mas no tempo designado, vocês, pais, tiraram sua cobertura e a morte chegou e reclamou o que era seu, porque o pagamento do pecado é a morte. Amados pais, quantos detalhes cumpridos totalmente! Mas o mais admirável foi quanta misericórdia e paciência para que o mal voltasse de seu mau caminho. Salmos, capítulo 103, versículos 7 e 8. Seus caminhos notificou a Moisés e aos filhos de Israel suas obras. Misericordioso e clemente é o Senhor Melquisedeque Lisbete, lento para a ira e grande em misericórdia. Melquisedeque Lisbete, Deus admirável, quão grande amor e misericórdia demonstraram até mesmo para com os perversos e maus, apesar da iniquidade e maltrato a vocês. Isto demonstra que verdadeiramente você é a ressurreição e a vida. O que crê em você, ainda que esteja morto, sem espírito, viverá. Pais, vocês demonstraram que não querem a morte dos ímpios, senão que se compadecem deles, para que não sejam condenados e que voltem de seu mau caminho. Ezequiel, capítulo 18, versículos 21 ao 23. Mas, se os perversos abandonam os seus pecados e começam a obedecer aos meus decretos e a fazer o que é justo e correto, certamente viverão e não morrerão. Todos os pecados passados serão esquecidos e viverão pelas ações justas que fizerem. Por acaso pensam que me agrada ver morrer aos perversos? Pergunta o Senhor soberano. Claro que não! Meu desejo é que se apartem de sua conduta perversa e vivam.
Graças, deusa mãe, rainha do céu, Cristo Lisbete, és digna de receber glória, louvor, reconhecimento, exaltação e honra, porque por meio de ti temos alcançado a vitória sobre a besta, sua imagem, sua marca e o número de seu nome. Deusa mãe, tu abriste os selos do livro e com tua vida nos compraste para nosso Deus Melquisedeque Lisbete. Amém. Aleluia!